Vamos bater um papo sobre o luto? Esse assunto, né? O luto é um assunto difícil de falar, doloroso, mas na minha opinião, pelo menos para mim, é muito necessário falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Ribeiro, sou pastora, sou mãe e uma mãe enlutada, né? Hoje, exatamente hoje, é 24 de abril de 2025, fazem 7 anos, estão completando 7 anos, que o Senhor levou meu primogênito, Samuel. Eu luto muito, eu me reluto muito para falar, às vezes, sobre esse assunto. Ainda hoje eu estava me lembrando de 7 anos atrás, exatamente 7 anos atrás, quando o Senhor me impulsionou, né, a fazer o primeiro vídeo, que está também aqui no meu canal, com o intuito, né, de tanto, primeiro, de me ajudar no processo de cura, quanto para, de repente, ajudar outras pessoas. Eu não sei editar vídeos, não sei fazer vídeos profissionais, apesar de, né, quem me conhece sabe que hoje, né, na minha profissão, eu trabalho com isso, eu preciso, né, eu faço vídeos, enfim, não sou eu que os edito, né, mas trabalho com isso, mas quando se fala desse assunto, eu não consigo fazer um script, enfim, e a ideia nem é essa, porque assim, é falar realmente o que sai na hora, o que está no coração. Então, me peguei hoje, mais uma vez, lutando com Deus para fazer esse vídeo. E é assim, é muito do que está no coração mesmo, sabe? É no dia, eu reluto, eu sei que o Senhor tem algum propósito nisso. Me lembrei, como eu disse, né, de 7 anos atrás, quando tínhamos, se não me engano, uns 15 dias, que o Samuel tinha falecido. Eu brigando com Deus, né, ele me encorajando ali a fazer um vídeo, e eu brigando com Deus, vou fazer um vídeo para quê? Vou falar o quê? Na ocasião, o mal sequer queria levantar da cama. O mal queria sair do meu lugar, eu queria ficar ali deitadinha para ver se os problemas passavam, se não era um pesadelo que eu estava tendo, como que eu ia fazer um vídeo, né? Então eu me peguei realmente lutando muito com Deus. Mas ele me encorajou e eu me lembro que, assim como eu estava naquele momento, 7 anos atrás, né, procurando na internet, procurando em algum lugar, procurando alguém para ouvir, alguém para me ajudar, eu precisava ouvir alguém que já tinha passado por isso. Eu comentei, se não me engano, nesse vídeo que eu fiz, eu sempre falo, né, na ocasião, eu vi muitos vídeos da cantora, né, da pastora Isla, que havia também acontecido a mesma coisa com o filho dela, né? O filho dela faleceu de meningite, também assim como meu filho, se não me engano tinham sido 2 anos antes do meu. Então eu lembro que eu passei noites e noites, madrugadas, procurando, olhando as redes sociais dela, vendo vídeos para saber assim, qual é a receita, o que ela fez, como que eu faço, né? Se ela conseguiu, enfim. E eu me recordo que o Senhor falou isso para mim. Quem sou eu? Não estou me comparando de jeito nenhum, mas o Senhor falou isso comigo. Assim como você está ouvindo ela, você está procurando alguém para ouvir, pessoas também precisam ouvir. Né? E de pessoas como eu, normais, né? Não são conhecidas, porque de repente isso pode ajudar alguém também, assim como me ajudou, né? Fora que para mim é um processo de cura, eu sei que o falar faz bem para mim, né? É doloroso, mas faz bem para mim, faz parte do meu processo de cura, então por isso estou aqui 7 anos depois. E como eu disse, assim, não é um vídeo profissional, não sei fazer todas essas questões, não tem script. Hoje, pela primeira vez, eu pelo menos tentei anotar o que o coração estava gritando ali no momento para eu tentar expressar para vocês o que o Senhor quer falar, né, através, para mim primeiro e através da minha vida. Então, assim, eu acho necessário falar, porque realmente, como eu disse, me ajuda no processo de cura e pode ser que ajude alguém também, né? Então, se fizer sentido para você, espero que você ouça, que isso te ajude de alguma forma e que você, se você conhece alguém, né, também que precisa ouvir, se fizer sentido para você, compartilhe com essa pessoa que pode, né? A intenção é essa, nos ajudar, né, ajudar uns aos outros nesse processo de cura desse momento tão difícil. Eu já tentei me calar, já tentei me esconder, já tentei não falar, mas não adianta, né? Quem me conhece bem de pertinho sabe dos meus sumiços, principalmente nas redes sociais, em momentos que eu não tô legal. Quem, né, vai ficar querendo aparecer, né, nos momentos que não tá legal? Então, assim, mas não é isso, não é sobre isso, não adianta. Claro que a questão que eu quero falar aqui é o seguinte, é você se entender e se respeitar em primeiro lugar. Respeitar os seus limites, respeitar os seus momentos, passar pelo processo, se permitir passar pelo processo. Eu sei, como eu já digo sempre quando eu falo sobre esse assunto, eu sei que eu luto muito, que eu deveria falar um pouco mais sobre esse assunto, mas é algo que realmente é difícil, né? Então, assim, é difícil o momento de falar, é difícil quando você vai postar esse vídeo, escrever, expressar, é muito difícil colocar para fora o que está no coração, mas é sobre isso, né? Hoje, eu estou falando com vocês o que o coração está gritando e vamos lá. Então, assim, eu já me expus, eu já me escondi, eu já falei, eu já me calei e tudo faz parte do processo. Eu enfrentei, né, e tenho enfrentado todos os monstros, vamos dizer assim, que o luto traz, né? E todos os processos, psicólogos vão falar sobre os processos do luto, né, as fases do luto, negação, revolta, eu não me recordo de todas agora, mas eu sei que eu passei por todas elas, né, aceitação, enfim. O importante é você se conhecer e se permitir, sabe? São 7 anos, né? Hoje está completando 7 anos. E já teve anos que foram mais fáceis, teve anos que foram mais difíceis, e é sobre isso, sabe? Eu já falei também, acabei gravando vídeos e não postando, mas vou colocar hoje aqui também, sobre o luto não ter prazo de validade, sabe? Então, assim, eu passei, provavelmente o que você está passando ou o que você vai passar, outras pessoas passaram antes de mim, todos esses processos, sabe? Todos esses monstros que o luto traz. E vamos falar da vida real, sabe? Não romantizando o luto.
Gente, houve um momento de revolta, sim. Houve momentos de autossabotagem, eu preciso lutar contra isso todos os dias. Medo, ansiedade, revolta, como eu já disse, insônia, se esconder no trabalho, se esconder na comida. Tem muitas pessoas, quando estão passando por algum momento difícil, não necessariamente só sobre o luto, emagrecem, né? Param de comer. Eu já falei, quem é mais próximo de mim sabe disso. Eu me escondo, eu entendi que eu me escondo na comida. Então, assim, não estou extremamente obesa, mas eu sei que eu me escondo na comida. Então, o meu processo é o contrário dos outros. Eu como, engordo. Eu já engordei mais de 10 quilos depois do que aconteceu, desses 7 anos. E aí, é esse processo, você tenta, aí você começa, você se auto-sabota. Não, eu vou cuidar mais de mim. Aí você se auto-sabota e para. E faz parte, sabe? Medo de pensar no futuro. Eu passei por isso, acredito que você também. Você não quer pensar no futuro, você não quer programar. No meu caso, porque eu não queria pensar no futuro sem ele, entende? Era muito doloroso pra mim. Quando isso aconteceu, quando o Sam faleceu, o Jonatas ia fazer 2 anos, eu tinha acabado de fazer 2 anos, e a Esté tinha 9. E assim, eu tinha, né, tem meu esposo, tem amigos, tem minha família, mas eu não conseguia pensar no futuro. Eu não queria, na verdade, porque a realidade, naquele momento ali, eu não queria nem viver mais. Essa é a verdade. E isso é difícil, né? E você se pega se achando egoísta. Então começa a vir também a cobrança, porque assim, tem os outros filhos que ficaram, né? Mas eu não conseguia na ocasião. Hoje, graças a Deus, já consigo programar, já consigo pensar no futuro, pensar nos meus filhos formados, nos meus filhos casados, nos netos que eu pretendo ter, se Jesus não voltar antes. Mas assim, na ocasião eu não queria pensar, porque para mim era muito difícil pensar no futuro em que ele não estivesse. Mas ao mesmo tempo, vem a sensação de culpa, sabe? De estar sendo egoísta, de estar sendo injusto com seus filhos que ficaram. Como que você não quer pensar no futuro, né, dos seus filhos? Então assim, é tudo muito difícil, vem a cobrança. Com isso tudo, sim, gente, nós passamos crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. E isso tudo nós enfrentamos. E enfrentamos até hoje. Quem sente, quem vive, quem sofre com essas coisas, normalmente são os de casa, os que estão bem coladinhos com você, sabe, assim, você raramente, dificilmente você vai me ver chorando ou me abrindo de tal forma como eu tô fazendo agora, principalmente nas redes sociais. E não é que eu queira esconder, sabe, eu acho que foi uma autodefesa, eu sempre precisei ser forte. Né, quando eu perdi, minha mãe faleceu, eu tenho 22 anos, minha mãe faleceu quando Samuel nasceu, né, Samuel tinha 15 dias, a minha mãe faleceu, e eu precisei ser forte, eu entendi que naquele momento eu precisava ser forte. Pelo meu filho que tinha acabado de nascer, pela minha irmã, pelo meu pai, eu precisei ser forte. Quando meu pai faleceu, 1 ano antes do Samuel, né, tem 8 anos, eu não morava próximo, né, eu precisei ser forte também. Eu não sei, de alguma forma eu entendi que eu precisava ser forte. E isso acabou criando, eu acho que um bloqueio, sabe? Então assim, dificilmente, principalmente se eu estiver conversando pessoalmente, falando sobre esse assunto, você vai me ver chorando. E nunca foi... Isso aí é meu, tá? De vir também, por exemplo, nas redes sociais, me ver chorando. Quando o assunto é esse, eu sou uma manteiga derretida. Eu choro vendo até propaganda, até comercial. Mas quando é sobre o luto, sobre essa questão, eu acho que eu criei um bloqueio, não sei explicar. Que eu falo sobre o assunto e não vou chorar no momento ali, talvez. Mas isso não quer dizer que eu não esteja sentindo, sabe? Então, é sobre isso, é sobre você se entender, se respeitar e se permitir, sabe? Como eu falei, o luto ele não tem prazo de validade. Eu já passei por essa fase também de me cobrar, de ficar, poxa, por que eu não tô bem? Já tem 7 anos. Poxa, assim, como assim já tem, né? Poxa vida, como já tem 7 anos? Ainda tem 7 anos? Não sei, sabe? E a gente não escolhe um dia pra sofrer. Todos os dias, gente. Não tem um dia que eu não lembro do meu filho, não tem um dia que eu não sinta saudade do meu filho. Mas é claro que existem os momentos, datas marcantes, principalmente quem me conhece sabe que eu gosto muito de datas, que eu gosto muito, né? Tô bem programadinha e gosto de anotar tudo, enfim, gosto de... Datas são importantes pra mim, então assim, não é que eu escolha esse dia pra sofrer, mas é inevitável você não lembrar, né? E dói mais. O importante é você se conhecer, se permitir ser ajudado, sabe? Ser ajudado pelas pessoas, ser ajudado pela família, pelos amigos, pelos profissionais. Eu precisei sim passar e agradeço a Deus por cada uma das psicólogas, psicanalistas que eu já passei, que me ajudaram, que me ajudam até hoje. E principalmente você precisa se permitir ser ajudado por Deus, sabe? Tudo bem você não estar bem todos os dias. E não vai acontecer, assim, não tem uma receita mágica, que é o que eu procurava. Quando é que a gente fica bem? Quando é que a gente para de sofrer? Quando é que a gente esquece? Gente, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que o Senhor vai nos fortalecendo, a gente vai conseguindo superar, não sei se a palavra é essa, a gente vai conseguindo lidar com a dor. E vai ter dias que você vai estar bem, vai ter dias que você não vai estar bem, e tá tudo bem, sabe? Como eu disse, tem 22 anos que minha mãe faleceu, já aconteceu, já teve dias, né, quando fez ali o ano, foi dia 3 de agosto, já passei agostos aí e não lembrei, mas do nada eu sinto saudades, claro que eu sinto saudades da minha mãe, né? Meu pai foi em fevereiro de 2017, já passei fevereiros que eu não lembrei. Sabe? Pode ser que aconteça algum dia, meus 24 de abril nunca mais foram os mesmos, né? Pode acontecer que chegue algum dia 24 de abril que eu nem me lembro, poxa, passou. E tudo bem, sabe? Pode acontecer, ainda não aconteceu, pode acontecer, isso não significa também que eu esqueci a minha mãe, que eu esqueci meu pai, que eu esqueci meu filho, né? E também não significa que você escolhe dia, né? Mas eu aprendi a me permitir, sabe? A respeitar os meus limites, não me cobrar estar bem,
não fingir que tá tudo bem, que não vai adiantar, né? Eu já passei pela fase também de me esconder no trabalho, isso não adianta, né? Às vezes você se esconde no trabalho, se esconde alguma coisa, não adianta, a gente precisa enfrentar o luto e tudo que vem com ele. Toda dor, toda depressão, toda ansiedade, sim, gente, nós somos seres humanos. No meu caso, o meu corpo grita, sabe? Às vezes eu não tenho não precisei, né, recorrer aos remédios, e se fosse preciso eu tomaria sem problema nenhum, para dormir, por exemplo, para crise de ansiedade, mas o meu corpo grita. Eu tenho tudo, minha imunidade baixa, todo tipo de problema, de doença que você imaginar surge, se eu não colocar para fora, se eu não expressar o que eu estou sentindo e não procurar ajuda, não procurar passar por esse processo de cura. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Por exemplo, né, em 2018, todos os meus exames deram alteração. Todos. De colo no útero, da mama, de tudo que você imaginar, todos eles deram alteração. Eu tive algum problema. Tive vários problemas de infecção. É o seu corpo gritando que você não tá legal, sabe? Então, assim, durante todo esse processo eu aprendi, acho que a questão é essa, você se respeitar. Se conhecer, se respeitar, se permita, sim, tem um dia que você quer sofrer, chorar, não quer ver ninguém, ok. O importante é que você se levante depois. Sacuda a poeira e dê a volta por cima, sabe? Que você se lembre que você tem um Deus, que você se lembre que você tem a sua família, que você tem amigos, que você tem irmãos em Cristo, que você tem uma rede de apoio, que você tem profissionais te ajudando e que você não se entregue. Pelo menos pra mim tem sido assim, sabe? Mas eu quero contar pra vocês alguns detalhes que quase ninguém sabe, que a gente não conta, né? E eu achei, não sei se necessário essa palavra é essa, mas assim, importante porque a gente escuta as pessoas e saber assim, poxa, tem alguém que tá passando pelo que já passou ou que tá passando pelo que eu passei, então você meio que gera empatia, né? Poxa, não sou só eu que tô assim, então de repente você também pode se identificar com isso. Eu tenho alguns apagões, eu chamo de apagões na minha vida, e eu, né, com a ajuda, né, dos tratamentos, com psicólogos que eu fiz, consegui entender assim, e aqui não é nenhuma novidade, não tô trazendo nada revolucionário não, tá? Mas só coisas que eu vivi e tô compartilhando. Foram de momentos traumáticos que eu passei na minha vida, e o meu subconsciente, nele, pra tentar me proteger, ele bloqueia algumas memórias. Então tem várias fases, várias épocas da minha vida que eu não me recordo mesmo. Muito da minha infância. Eu me recordo pouquíssimo da minha infância. De alguns momentos, né? Eu tenho alguns flashes, mas assim, a grande parte da minha infância eu não me recordo. Não sei, de fato, assim, algo tão traumático que eu possa ter passado. Tinha os problemas de família ali, meu pai, brigas de pai e mãe, assim, mas enfim. Pode ser que tenha ocorrido também algo mais grave, eu não sei, mas simplesmente apagou. Por exemplo, né, de momentos ali, quando minha mãe faleceu, eu não me recordo principalmente dos últimos dias ali que eu estive com ela. Eu sei que eu estava em casa, eu me lembro que eu saí de licença porque eu já ia ganhar o Samuel. Acabou quase que um mês antes, isso eu me recordo, graças a Deus. Eu lembro que eu estava muito brava porque eu já tinha saído de licença, achei que ele ia nascer, ele não nascia. E eu lembro que a mãe falou comigo, poxa filha, não reclama não, pelo menos você tá comigo, tá passando os momentos comigo. E 15 dias depois que ele nasceu, ela faleceu. Então, falei, obrigado Deus, né, por isso. Mas assim, eu me lembro muito pouco dos momentos mesmo ali com ela, sabe? Como que foi, o que eu falei, o que eu fiz, enfim, muito pouco. Consequentemente, grande parte da infância ali, da primeira infância do Samuel também, eu não me lembro, né, porque foi na época que eu perdi a minha mãe. Uma boa parte também da adolescência dele ali, vamos dizer assim, porque foi quando meu pai faleceu, em 2017. Tem muitas coisas que eu não me recordo, não me lembro. Então assim, eu sei que eu não morava em Minas, eu fui pra Minas, morava no Rio na época. Eu não me recordo, não consigo me recordar da viagem, como foi, de momentos lá. Eu simplesmente apago da minha memória esses momentos. Pode ser que isso também aconteça com você e eu tenho certeza que tem alguma explicação, né? Então, assim, consequentemente, muitas coisas foram apagadas. E a gente brinca, né, que a gente tá vivendo ali no automático. Você tá naquele momento de trauma, então você tá só vivendo. Então, você nem sabe muito o que você tá fazendo. Então, pode ter acontecido com você. Pode ser que em algum desses momentos você se esbarrou comigo. Eu posso ter soado fria, sem emoção pra você. Cara, eu tava só tentando viver, sabe? Tentando superar. Então, muitas coisas, não que isso seja uma desculpa, você pode fazer qualquer coisa, mas assim, isso acontece. Pode acontecer com muitas pessoas. Não me recordo de muita coisa. Então, não sei. Eu me lembro que o Jonas, recentemente, o meu mais novo, ele machucou, fissurou a clavícula. E eu lembrei que o Sam teve isso em 2017, no ano que meu pai faleceu. Ele quebrou mesmo, o Sam quebrou mesmo a clavícula, teve que operar e tudo mais, colocar parafuso. Eu simplesmente não consigo me lembrar. E isso acabou comigo. Porque eu não consigo me lembrar como foi. Eu não consigo me lembrar de como foi com ele. Eu sei que eu estava com ele no hospital, mas assim, como que foi em casa? Como foi a recuperação? Como que ele dormiu? Ele estava enfaixado? Eu não lembro, sabe? Isso acabou comigo. Por que eu tô te falando isso? Porque você provavelmente, se aconteceu com você, pode ser que você se cobre também. Eu fiquei muito mal, porque eu tentei buscar na memória como que foi com ele, pra que eu pudesse ajudar o Jonas, né? Não foi tão grave quanto o Samuel, mas assim, eu falei, que mãe eu sou, que eu não lembro como que foi. Isso é terrível, mas aconteceu. E eu só sei de uma coisa, eu aprendi isso com a Cinzia, né, a psicanalista que me tratou por muitos anos. Ela falou, Gisele, só se lembre, e eu vou levar isso pro resto da minha vida, que você fez o melhor que você podia naquele momento, com as coisas que você tinha. Isso não é uma frase dela, eu sei, mas assim, isso me ajudou tanto, sabe? Por mais que eu não me lembre de detalhes, pelo menos uma coisa eu tenho certeza. Tanto pela minha mãe, quanto pelo meu pai, quanto pelo meu filho, pelos meus filhos, pelo meu esposo. Eu sempre fiz o melhor que eu podia naquele momento, sabe? Eu posso até não me lembrar, mas eu sei que eu fiz o melhor que eu podia, com as condições que eu tinha naquele momento. Isso ajuda, né? A te consolar um pouquinho.
Enfim, mas com esses apagões, eu acabei pedindo algo para Deus quando Samuel faleceu. Eu falei, Deus, eu não quero esquecer. Porque eu sei que eu tenho esses apagões, né? Então eu pedi para Deus, por favor, não deixe eu esquecer desses momentos. Só que os pedidos que a gente faz, né? Às vezes a gente não tem noção, assim. Isso, eu tenho algumas lembranças, algumas memórias ali dos últimos momentos que são bem doloridas. Lembranças com muitos detalhes complicados, né? Dos últimos momentos ali com meu filho. Mas eu pedi para Deus para não esquecer, né? Então, amém. Pelo menos eu me recordo dos últimos momentos que eu tive com ele ali. São lembranças muito dolorosas, mas também são lembranças dos meus momentos ali com meu filho. E de vez em quando essas memórias vêm e, gente, é incrível, assim, são os gatilhos, né? E é sobre isso. Se permita, vai, sinta, né? Não tente camuflar o que você está sentindo. Sinta, chore, faz, sabe? Faz alguma coisa, grita. Mas depois entenda que você tem um Deus que te guarda, que te dá forças. Tem traumas que ficam, sabe? A gente nunca mais vai ser o mesmo. Nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Gente, e nunca mais. Qualquer coisa é muita coisa pra gente, sabe? Nunca mais uma febre foi a mesma pra gente. E a gente precisa entender que tem traumas que a gente vai passar. Os nossos filhos não vão deixar de passar mal. E a gente tem que aprender a lidar e superar. Deixa eu contar pra vocês aqui. Muitas pessoas, principalmente quem mora longe, né? Os nossos amigos e familiares, às vezes não entendem que foi tudo muito rápido. Mas foi tudo muito rápido pra gente também que estava aqui, sabe? Tinham 6 meses que a gente tinha vindo aqui pro Ceará quando Samuel faleceu. Ele faleceu de meningite. Não foi diagnosticado, não deu tempo de diagnosticar. Samuel teve febre numa terça-feira. Na outra terça-feira ele faleceu. Levamos para médico, né, enfim, para tudo. Essa parte é uma outra parte. Foi mal atendido, teve negligência? Sim, infelizmente. A gente teve que sofrer por isso também. Mais um trauma. Mas a questão não é essa, sabe? Assim, foi realmente tudo muito rápido, muito rápido. Não deu tempo. Toda mãe, todo pai sabe que seu filho tem febre, e você espera os 3 dias para ver o que vai aparecer. Você vai no médico, o médico, quantos dias tá com febre? Você vai, espera 3 dias, enfim. Todos esses procedimentos foram feitos. Né? Levamos no primeiro dia, levamos no terceiro dia, enfim, insistimos, não deu tempo. Ele não teve os sintomas principais da meningite, né, que são a dor de cabeça, a dor na nuca, ele não teve, até um dia antes. Então, suspeitava-se de dengue, suspeitava-se de chikungunya, e ninguém descobriu o que era, a gente tá falando de uma semana. A gente só soube que era meningite depois do laudo, né, da autópsia e da necrópsia. Aí é um tipo diferente de meningite, não meningocócica, enfim. Mas não se descobriu ali na ocasião, não deu tempo de diagnosticar, ele não ficou internado, tratando, não foi nada disso. Como eu disse, houve, sim, infelizmente, uma negligência muito grande por parte dos médicos. Muitas pessoas me perguntaram na época se eu não queria processar, enfim, denunciar. Eu não quis, sabe? Porque, assim, infelizmente, quem sabe que não vai adiantar e só ia mexer mais na dor e, assim, gente, não ia trazer meu filho de volta, sabe? E uma coisa eu preciso, assim, deixar muito, muito, muito claro. Não foi pelo fato da gente estar aqui. Não foi pelo fato dessa negligência médica que o Samuel faleceu, sabe? Porque se eu acreditar nisso, eu não... Quem é meu Deus? Que Deus é esse, sabe? A gente se cobrou muito. Claro que sim, poxa, se eu tivesse um plano de saúde, poxa, se eu tivesse assistido, poderia ter, de repente, amenizado um pouquinho o sofrimento, sabe? A gente não precisava ter passado tantos momentos de tanta dor, de sofrimento ali, esperando alguém olhar pra você e te atender. Poderia, sim, ter evitado esse sofrimento, né? Principalmente de saber que você está sendo largado ali, né? Porque foi isso que aconteceu. A gente simplesmente, quando fomos, né, no dia em questão, que desconfiaram que era uma meningite, simplesmente nos isolaram numa sala e nos deixaram lá, até o Samuel ter uma parada e não voltar mais. Mas a questão não é essa, sabe? Assim, poderia evitar esse tipo de sofrimento? Sim. Mas o Deus que eu creio, ele é Deus que, se não fosse da vontade dele permitir que meu filho partisse, ele não ia partir. Eu podia estar no melhor hospital, com o melhor médico, com o melhor plano de saúde, fazer de tudo. A vida do meu filho pertencia ao Senhor. Então, se eu acreditar que ele se foi, porque o médico isso, o médico aquilo, porque aqui no Ceará, porque tinha que ser no Rio, porque tinha que ser em Minas, porque tinha que ser Hospital X, eu estou limitando o poder de Deus. E, meu Deus, não é Deus que tem poder limitado, não. Não tem impossível para ele. Então, eu consegui entender que se ele partiu, foi permissão do Senhor, foi a vontade do Senhor. E, sabe, porque assim, onde que tá minha fé? Se não foi isso, gente, sinceramente, sabe? E com isso eu quero aproveitar e dar uma dica e fazer um pedido para você. Sabe assim, se tem alguém perto de você que tá passando pelo luto, que passou pelo luto, ou algum tipo de sofrimento, eu tô falando muito nessa tecla porque é o assunto que nós estamos falando, assim, respeita essa pessoa, respeita os processos, respeita o que ela tá passando, sabe? Não adianta você tentar entender, porque você não vai, porque nem a gente entende, mas pelo menos respeita, sabe? Às vezes não precisa falar nada e às vezes é até melhor mesmo falar nada. Tem tanta coisa, gente, que nós ouvimos, desnecessárias, sabe? Às vezes as pessoas realmente estão querendo ajudar, às vezes tem algumas que estão só sem noção mesmo, e tem algumas que, não sei se é maldade, sabe? Cara, pensa no que você vai falar. Às vezes não precisa, sabe? Às vezes tudo que a gente precisa é só ter alguém do lado, orando por você, chorando com você, sabe? Se Deus te direcionar para falar alguma coisa, se for de Deus, fala. Mas se não for, fala não, sabe? Às vezes é muito melhor não falar nada. E não julga, sabe? Assim, o que a gente precisou ouvir de pessoas que não, sabe, não tinha propriedade nenhuma para falar.
Inclusive esse absurdo, né, nós tivemos que ouvir na ocasião, nós soubemos depois, na verdade, que o Samuel faleceu porque a gente veio para cá pro Ceará. Que Deus é esse que essa pessoa acredita, não deve acreditar em Deus, né? Porque, meu Deus não está limitado a Estado, não está limitado a médico, a hospital. Ele tem poder ilimitado, né? E ele me castigou porque eu vim pra cá, pra fazer a vontade dele, né? Então, assim, quem falou isso precisa rever seus conceitos, né? Eu já tinha falado isso. Mas, assim, fica essa dica, esse pedido, esse conselho de todo o coração, sabe? Já é tão difícil pra gente lidar com os nossos traumas, com as nossas cobranças. E ainda ter que lidar com o julgamento das pessoas é muito difícil, sabe? Então, assim, só entenda que são seres humanos. Cada um sofre de uma forma, sabe? Eu me recordo, como eu disse, eu tenho essa, não sei se é um bloqueio, o que é, essa dificuldade de, às vezes, chorar em público nesses momentos. E eu me recordo que, quando a minha mãe faleceu, muitas pessoas conheceram o Samuel no velório da minha mãe, né, porque ele tinha acabado de nascer. Então, era-se esperado, né, pelo protocolo, que eu tivesse uma depressão pós-parto, né, meu filho tinha acabado de nascer, minha mãe morreu, enfim. E eu tive que ouvir absurdos, gente, sabe? Porque eu não estava chorando, eu não estava desesperada ali no caixão. Eu tinha um Deus que estava me consolando. Gente, dói até hoje, eu sinto falta da minha mãe até hoje. Mas eu fui julgada porque eu não estava desesperada, chorando, ou porque eu não entrei em depressão quando minha mãe faleceu. Sabe? Então, assim, não fale do que você não está sentindo, sabe? Tenha um pouquinho de empatia, entenda que são seres humanos, entenda a humanidade, cada um vai sofrer de uma forma. Eu me retraía, sabe? Quem vive comigo sabe dos meus momentos, né? E mesmo assim a gente ainda tenta poupar um ao outro aqui em casa, a gente só chora caladinho quando tá deitado, quando tá no banho, para tentar não fazer o outro sofrer, sabe? Mas não é porque a pessoa não tá ali desesperada que ela não tá sentindo, cada um tem o seu jeito. Também não é porque a pessoa tá lá desesperada, chorando no caixão, que ela tá exagerando, sabe? É muito difícil. Eu realmente parei de tentar agradar as pessoas nesse sentido. Não importa, a gente faz sempre até alguém que te julgue, mas assim, não torna mais pesado o fato pra pessoa não, sabe? É porque assim, se a gente chora, fulano tá fazendo cena. Se a gente vai nas redes sociais, fulano quer aparecer. Se você some, fulano tá fingindo. Se você não chora, você não tem sentimento. Cara, só respeita. Já vai ser muito bom, sabe? Já é uma boa ajuda que você dá. Tenta respeitar a humanidade dessa pessoa, entender que ela tá passando por um momento difícil e cada um sofre de uma forma. Nesses processos todos que a gente enfrenta, vem também a irritação. A gente tem um código, né? Que no caso, assim, a gente aprendeu a pelo menos tentar se entender para ajudar um ao outro, porque realmente quem mais sofre, gente, é quem tá mais perto. A gente tanto tenta se poupar, né? Então assim, fica todo mundo sofrendo caladinho, mas a gente sabe, né, que a pessoa não tá bem, então pelo menos a gente tenta falar, olha, não tô muito legal, não é com você, porque vem irritação, gente, é uma coisa muito interessante, assim, vem a tristeza, mas vem uma irritação, uma revolta, assim, do nada, então a gente fica nervoso, e normalmente é com os que estão próximos, então a gente tenta pelo menos se comunicar nesse sentido, sabe, olha, desculpa, eu não tô legal, não é com você, mas vai dar certo, você só pede um colinho, pede um abraço, ou pede uma oração, tá tudo certo, sabe, então assim, é respeitar um ao outro, respeitar o processo, mas assim, fica essa dica aqui pra você, se você quer ajudar alguém que tá passando por um momento de luto, se você não sabe o que falar, não fale. Só ore, abraça, esteja do lado. Se a pessoa quiser falar, ela vai falar. Se ela não quiser falar, deixa ela caladinha. Só tenta respeitar, sabe? Entenda que é um ser humano. E que vai ter os seus momentos, sabe? E vai ter momento que vai estar bem, vai ter momento que não vai estar bem, vai ter momento que vai querer falar, vai ter momento que não vai querer falar, e tá tudo certo. A gente já precisa, como eu disse, já é difícil pra gente lidar com as nossas próprias cobranças. Não torne esse fardo mais pesado. E dito isso, assim, eu quero agradecer de todo o coração as pessoas que nos ajudam nesse processo, sabe? Nos ajudaram lá desde o início e nos ajudam até hoje. Desde a semana passada eu já tenho recebido mensagens assim, de pessoas que sabem como é difícil pra mim essa semana, esse dia, esse mês, né? Recebi hoje já mensagens, assim, obrigada de todo o coração por você que sempre tá orando pela gente, por você que permanece, né, ao nosso lado, nos ajudando, ou simplesmente que respeita, sabe, a nossa humanidade. Meu marido, na verdade, ele é bem mais caladão, mais reservado do que eu, mas todo mundo tem os seus, sabe, eu tenho essa necessidade às vezes de falar, que eu acho que faz bem pra mim. E pode ser que faça bem pra alguém também, mas assim, obrigado de todo o coração por você que respeita, por você que entende que somos humanos, né? Estamos servindo o Senhor, viemos pra cá servindo o Senhor, continuaremos servindo o Senhor pra glória de Deus. Tivemos os nossos momentos, eu principalmente os meus momentos de revolta, de briga com Deus, sim, porque eu sou ser humano, porque eu sou mãe e eu tenho certeza que Deus me entende, né? A gente sempre fala, né? O que eu ouvi também nesses tratamentos aí que eu fiz, né? Deus entende. Nós que somos pais, quando os nossos filhos fazem pirraça, a gente não entende, a gente corrige, mas não deixa de amar. Então, da mesma forma, Deus entende as nossas pirraças, sabe? E Ele continua nos amando, Ele não deixou de ser Deus porque Ele levou meu filho. Na verdade, meu filho sempre pertenceu a Ele, né? Quando ele nasceu, nós nos apresentamos ao Senhor, então a gente só fez devolver, né? É o que eu sempre falo, é o que nos consola, saber que Ele foi com o Senhor e que um dia a gente vai se encontrar, né? Que a gente fez o nosso papel, erramos, claro que sim, como pais, como seres humanos, mas sempre tentando fazer o melhor. Nos consola saber que nós criamos um menino excepcional, né? Que deixou muitos amigos, que deixou muitas pessoas que o amavam, né? Que se lembram dele até hoje, e que foi de fato um servo do Senhor, com seus poucos anos de vida, nos seus 14 anos, o Senhor permitiu ele viver com a gente. Mas é isso, sabe? E vamos continuar seguindo. O mais importante é saber disso. Eu quis hoje me abrir um pouquinho com vocês, pra você entender também que, gente, somos seres humanos, sabe? Não é frase feita, perdão, não são bordões, não é uma boa
produção aqui, tá sendo esse vídeo caseiro mesmo, mas assim, eu quero falar pra vocês que tá no meu coração, dentro do meu coração, para que de repente possa ajudar alguém também, para que você entenda que você não tá passando sozinho por esse processo, e que tudo bem, você vai ter os seus momentos de cobrança, de revolta, eu já falei isso, e tá tudo bem, sabe? Mas se permita ser ajudado. A gente precisa quebrar esse paradigma, perdi até aqui a palavra que tem, principalmente entre nós cristãos, que crente não tem depressão, que crente não pode fazer tratamento com psiquiatra, com psicólogo, tomar remédio se for preciso. Gente, por favor, quebra, tira essa crença limitante do seu coração, da sua vida, sabe? O Senhor, Ele dá sabedoria aos médicos para nos ajudarem também. Então, se for necessário, não importa, agora eu não estou falando só sobre o momento de luto, se tem algum momento na sua vida, você está passando por algo que você precisa de ajuda profissional, o Senhor está usando aquele profissional para te ajudar. O Senhor é Deus para curar, para tirar tudo, sem precisar dos médicos? Sim, claro que Ele é. Se Ele quiser fazer, sim, Ele vai fazer. Mas se naquele momento Ele está usando o profissional para te ajudar, não recuse essa ajuda. Aceite essa ajuda. Poxa, pastora, mas eu sou... Ah, você é pastora, você fez tratamento, tomou remédio? Sim, eu sou ser humano. Eu sou uma mãe que perdeu um filho, sabe? Então, se precisa, em algum determinado momento, você fazer algum tipo de tratamento, você tomar um tipo de remédio que o profissional te passou, aceite essa ajuda que também é da parte de Deus, sabe? Gente... Eu já falei isso, depressão não é espírito, não. Depressão é uma doença na alma, na mente, sabe? Ansiedade ou alguma outra coisa assim, quebra essa crença limitante, em nome de Jesus, sabe? Aceite ajuda no momento daquelas pessoas que estão ali para te ajudar. Se em determinado momento você precisar dessa ajuda profissional, com tratamentos, com remédios, aceite. É a forma que Deus está usando para te curar, para te ajudar. Quando Ele quiser, Ele vai permitir e Ele mesmo, você vai conseguir, sem os remédios, só pelo poder dele. Sim, mas não significa que se você está aceitando um tratamento que você está tirando o poder de Deus, que você não tem fé, sabe? Então, assim, a gente precisa entender isso, abrir nossa mente e parar com esse fanatismo, com essa crença limitante, com esse paradigma. E respeite as pessoas. Eu respeito você também que acha que não precisa, que, amém, se você acha que não precisa, se você está conseguindo, né? Amém. Mas não julgue quem aceita algum tipo, isso não é falta de fé. Sabe? Eu não deixei de ser crente, eu não deixei de crer em Deus, não deixei de ser uma mulher de Deus quando eu aceitei, quando eu passei por um tratamento. Na verdade, eu sempre falo isso, né? Acho que todo mundo tinha que fazer um tratamento psicológico na sua vida, porque eu fui pelo luto, mas tinha tantos traumas que eu tinha que eu nem sabia, né? E o Senhor usou esses profissionais para me ajudar. Eu me lembro que uma das psicólogas, a Rose Barbosa, lá de Belo Horizonte, se não me engano, eu lembro que ela falou comigo assim, Gisele, foi bem no comecinho, a gente começou um tratamento, a igreja nos ajudou ali, e ela falou, Jardel me assusta, porque ele era caladão, mas ela falou, mas você me apavora. Porque você vem maquiado atrás desse sorriso aí, mas eu sei que você está dilacerado e eu não conseguia colocar para fora, entende? Então, assim, por mais que seja difícil, para mim, esse momento aqui, o falar, o me expor, é um processo de cura primeiro para mim. Faz parte da cura, do processo que eu estou passando. E se eu puder ajudar alguém, uma pessoa que seja, também a passar por esse processo de cura, pelo fato de estar me abrindo dessa forma, de repente alguém se identifique, né? Se eu ajudar uma pessoa que seja, em nome de Jesus, né? Através do Senhor falando através da minha vida, pra mim já tá bom. Então, assim, é isso. Eu quis me abrir meu coração pra você trazer a verdade por trás do luto, né? Não tem romantismo, não tô querendo romantizar isso de jeito nenhum. O intuito realmente é, primeiro, me ajudar no meu processo de cura, né? Continue orando por mim, por favor, pela minha família, a gente precisa muito. E que espero que ajude alguém também. Então, mais uma vez eu digo, né? Se faz sentido pra você, se você acha que alguém precisa ouvir isso, desculpa pelo podcast, né? Muito grande, mas eu precisava abrir meu coração pra vocês. Se você acha que alguém precisa ouvir isso, puder compartilhar, por favor, com essas pessoas, que quanto mais pessoas ouvirem, mais chance, né, de alguém ser alcançado e ajudar, tá bom? Deus abençoe. Mais importante de tudo, não se esqueça. De jeito nenhum. Por último, mas não menos importante, é o mais importante de tudo. Entenda que você tem um Deus que olha por você. A nossa força vem dele. Todos os dias é ele que nos fortalece. Se não for o Senhor, gente, não tem como. Se não fosse o Senhor na minha vida, na vida do meu esposo, dos meus filhos, a gente não conseguiria, eu não estaria aqui falando pra vocês hoje. Não é fácil, não vai ser fácil, vai ter os dias difíceis, extremamente difíceis, mas o mais importante é saber que nós temos um Deus que está conosco todos os dias. Sem Ele é impossível. Então, não se esqueça. Corre para Deus, Ele é quem pode te ajudar, te curar, te dar forças. E o mais importante, né? A gente sabe que no final de tudo, vamos estar todos juntos novamente, eternamente com o Senhor, que é Ele. A vontade dele não deixou de ser boa, perfeita e agradável. Eu acho que tem algum vídeo por aí também que eu já falei sobre isso, né? Deus, Ele é um Deus que ama, mesmo quando Ele fala não, mesmo quando Ele te permite passar, né, por algumas dificuldades, quando Ele te permite estar na cova. Nós ouvimos esses dias aqui, né? Deus não vai te livrar da cova dos leões, mas Ele vai te livrar na cova dos leões. Ele te livra dos leões, Ele fecha a boca do leão. Então, que isso possa te abençoar nesse dia de hoje. Em nome de Jesus.